Breve o céu vai se abrir e ninguém vai impedir. No encontro eterno com o noivo, a igreja vai subir. Sai da glória e vem a festa, quando a noiva santa vai chegar. É a visão mais linda da história, eu quero estar lá.
Deus está falando. Esses dias eu vim procurando uma resposta muito grande de Deus. Passei um dia muito difícil. Eu dobrei meu joelho, porque Deus dá a resposta através do louvor, através do testemunho, através de uma oração com o irmão da oração. Ele aconteceu comigo assim. Eu dobrei meu joelho no bom, cheguei, estava orando, foi na quarta-feira. E pedindo para Deus me dar resposta sobre o que tinha acontecido durante aquele dia. Dobrando meu joelho ali, apresentei o meu problema para Deus e comecei a agradecer. E falei, Senhor, o meu problema, eu acho que é grande, mas o Senhor é maior ainda. Eu não posso, mas tu pode, Senhor. E nesse momento que eu estava fazendo essa oração, o irmão Márcio, ele estava orando para iniciar o culto. Ali Deus já começou a me dar resposta para mim. Daí ele disse no coração assim, está vendo como eu falo contigo, está vendo como eu posso, está vendo que o teu problema não é nada diante do meu poder. Então é assim, a resposta Deus dá. A partir do momento que a gente está ligado com o Senhor Jesus, não importa, não espera assim a hora da palavra, presta atenção nos louvores, no testemunho, e tudo que for dito aqui na frente, fica ligado que Deus está falando com nós, amém? Agora nesse momento, eu quero convidar o irmão Luiz Carlos para estar levantando o clamor pela família, tá? De joelhos, para quem não puder, pode ficar sentado mesmo, tá? Amém. Antes de irmãos, ainda em pé, igreja, eu quero passar para os irmãos. Eu quero falar uma coisa da visão que Deus me deu aqui da igreja. E a irmã falou para a família, mas antes de eu falar para ela, 2 minutinhos para contar o que eu vi, né? Irmãos, a gente olha também na igreja, e a visão que eu tive é o seguinte. E quando eu entrei para essa porta, quando eu abri a porta, porque eu da porta aqui, né? Eu abri a porta da igreja. Não quero assustar nenhum dos irmãos, por favor, né? Estou falando aquilo que Deus me deu a visão. Isso é o que estou falando. Quando eu abri a porta, entrei para dentro, eu vi uma coroa nesse canto aqui, bem grande a coroa, bem grande. E eu olhei para frente dos irmãos entrando num caixão dentro da igreja. Um caixão dentro da igreja aqui, irmãos. Em torno de 6 irmãos recolhendo um caixão aqui dentro da igreja. Bem, irmãos, 2 coisas. Uma, às vezes nós temos as visões para que Deus coloca no meu coração, no teu coração, para interceder por alguém, né? Às vezes eu estou viajando para Deus livrar um acidente, para que não vai acontecer, né? Quem sabe um assalto, né? Ou uma traição, uma cilada do inimigo. E precisamos interceder para essa pessoa, para que Deus permita que a pessoa continue na igreja e Deus, né? Então, vai nos pedir para interceder para que não aconteça algo na vida da pessoa. Então, esse é o meu entendimento, irmãos, me perdoa, eu entendo dessa forma. Precisamos pedir para que nós possamos entender, para que interceder para essa vida dessa pessoa. A segunda coisa que eu penso é que se Deus levar essa pessoa aqui dentro, um irmão, um parente, um amigo aqui dentro, mas que Deus deve consertar. Talvez Ele esteja acertando a gente, a segunda coisa, que para que nós intercedemos para que Deus leve essa pessoa, mas que a pessoa deve consertar, acertar a sua vida perante Ele. Talvez a visão para que nós possamos entender que é para que essa pessoa que está na casa do Senhor não está consertada, não está certo, e o inimigo está tratando de tirar a sua própria vida. E nós, no obreiro, na igreja do Senhor, interceder para essa pessoa, para que Deus, se Ele for levar, Deus que leve essa vida consertada e vá para o céu. Então essa é meu pensamento. Não pode ter um pensamento e assim por diante. Vão entender? Bem, então fica essa visão que eu tive aqui da igreja. Bem transparente, bem clara. Eu vi a visão bem perfeita. Não posso dizer, eu não vi assim passado nada. Eu vi bem transparente. Segunda-feira, o irmão falou, contar o testemunho de mendigo na igreja. Daí eu contei um testemunho. E na hora que eu estava assistindo o testemunho, eu contei 9 testemunhos de mendigos que aconteceu na minha vida aí na rua. Fora só de mendigos, fora as visões, o arrebatamento. Então eu tenho um livro marcado do que Deus tem feito na minha vida. Então eu quase não conto, mas eu quero contar um deles, mais um deles. Bem, igreja? E nesse momento eu quero orar para as famílias, que a irmã pediu. Eu quero que você curva o seu
cabeça no banco, dobra o seu joelho. Eu também vou dobrar meu joelho aqui. Vamos dar um clamor a Deus, para que Deus venha cuidar da família e cuidar dessa pessoa que está com problema. Se você puder dobrar o joelho, dobra o seu joelho. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu levanto minhas mãos ao céu. Neste momento, Pai querido, Ribachurianda, Rabachai, Papai do céu, Tu sabes que é o Senhor o centro, é o Senhor o grande, é o Senhor de nossas vidas, é o Senhor que pode, é o Senhor que transforma, é o Senhor que cura, é o Senhor que leva para os céus, é o Senhor que faz a diferença. Nesta noite, Pai do céu, eu me coloco de joelho, coloco o meu rosto aqui nesta terra, para interceder pelas famílias dessa casa. Papai, toma em tuas mãos para que haja conserto, que haja pessoas se dobrando, se rendendo, famílias se abraçando. Pai, a casa que estiver destruída, Senhor, o Senhor venha nesta noite colocar as tuas mãos, Papai querido, porque Tu sabes que nós precisamos do Senhor cada dia, que há famílias, mais de uma família com problemas seríssimos, Senhor. E nessa noite eu creio que vai ter conselho, que o Senhor pode. É o Senhor o centro, é o Senhor que faz a diferença mesmo. Papai, eu quero, Senhor, que com providência nesse coração que está, Senhor, quem sabe, com mágoa, triste, angustiado. Esse coração para que o Senhor não consegue entrar dentro desse coração. Mas nessa noite, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, entra nesse coração, nessa mulher, nesse homem, conserta os casais que estão com problema. Pai, eu sei que tem mais de um casal que está com problema e o Senhor pode resolver nessa noite. É o clamor que fazemos junto com a igreja, Pai do céu. Estende suas mãos e guarda essa igreja, os casais. Também, Senhor, essa pessoa da visão que o Senhor me deste, Senhor. Eu creio, Pai, que o Senhor pode, uma prudência, Pai. Livra de acidente, livra, Pai, de bala perdida, livra, Pai, de assalto, Senhor. Livra, Papai do céu, essa pessoa de cair na armadilha do inimigo, Senhor. Pai, guarda essa tua igreja nas tuas mãos. Não deixe, Pai, que essa pessoa venha desfalecer, Senhor. Tome em tuas mãos, faça, Senhor, a tua vontade, Senhor. Mas guarda a tua igreja. Protege, Senhor, aqui a tua igreja, a tua noiva, Senhor. Papai, mas se for, Pai, a tua vontade é levar essa pessoa, para que nessa noite haja conserto, que nessa noite o Senhor venha consertar a vida dessa pessoa, que amanhã ou depois, descer a sepultura, mas seja para a honra e glória do teu nome em pelos céus, Senhor. Filho Deus, que nessa noite a tua igreja seja abençoada. Eu te peço, Pai, e agradecido, Deus, Senhor, ouvir as nossas orações, Pai. Estende suas mãos, cada um presente, e guarda, é que te peço, em nome de Jesus. Amém. Vamos para o reino. Irmãos, eu gostaria que vocês continuassem de joelho, porque como hoje é um culto de círculo de oração, então a gente vai ter bastante oração hoje. Quem não está acostumado hoje vai dobrar seu joelho aí e vai clamar o Pai. Quero chamar aqui o irmão Isaías e depois logo em seguida a irmã Joana. Ele vai estar orando pelo ministério, né? Pelos ministérios da igreja, pela vida dos pastores. Depois a irmã Joana vai estar orando, né, pelos departamentos e pela igreja. E eu gostaria de comunicar que o pastor César e sua família não está aqui hoje porque eles estão viajando. Então os irmãos também estejam orando pela vida deles, né, na viagem, que corra tudo bem, que eles possam voltar debaixo da graça do Senhor. Amém? Senhor nosso Deus, aqui, Senhor Jesus, estamos, Senhor Deus, Pai, na tua casa, Senhor Jesus. Senhor Deus, te louvamos, Senhor Deus, por esse dia, Pai, que nós estamos aqui reunidos no círculo de oração, Pai querido. Louvamos, Senhor Deus, Pai, por tudo, Pai, que o Senhor tem, Senhor Deus, Pai, nos dado, Senhor Deus, Pai, condições de força e luta, Senhor Deus, para conseguir vencer, Pai querido. Senhor nosso Deus, Papai. Também, Senhor Jesus, oramos, Senhor Deus, pelo presidente, Senhor Deus, Pai da Igreja Assembleia, Jesus. O pastor, Senhor Deus, Pai, presidente desta casa, Senhor Deus.
para que ele venha, Senhor Deus amado, ter, Senhor Deus, para a tua direção, papai querido. Deus, no teu nome, Senhor Deus, Pai, nós te agradecemos, Jesus amado. No teu nome, Senhor Deus, Pai, nós te damos graças, Senhor Deus, por estar reunidos juntamente aqui na tua casa, Senhor Deus. Agradeço, Senhor Deus, Pai, pelo círculo de oração, pelas pessoas, Pai, que estão aqui na direção desse círculo de orações, Papai querido. Senhor Deus, eu não vou citar nome, Jesus amado, mas Tu conheces o nome de cada um, Papai, que está nessa direção, Senhor nosso Deus. Pai, no Teu nome, Senhor Deus, Pai, nós te damos graças, nós rendemos graças, Senhor Deus, por estar junto aqui, Senhor Deus, Pai, nessa Tua casa, Senhor Deus, Pai, te louvar, para te agradecer, amar mais. Oh Deus, eu creio, Pai, em Ti, Jesus. Eu creio, Senhor Deus, Pai, que Tu estás, Deus, Pai, aqui junto com nós, Pai querido. E Tu estás aqui na Tua casa, Senhor Deus. Pai, vai entrando, Senhor Deus, Pai, com providência, Senhor Deus, Pai amado, na vida dos familiares, Pai querido, daqueles familiares, Pai querido, que estão dispersados na Tua casa, Senhor Deus. Entra, Senhor Deus, Pai, com providência, Jesus. Nós cremos, Pai, que Tu és o Deus que pode, Senhor Deus, Pai, resolver todas as causas, Senhor Deus. No nome de Jesus, Papai querido, nós te damos graça, nós te agradecemos, Senhor Deus, por estar aqui, Senhor Jesus. Pai amado, Deus, vai, Senhor Deus, Pai, entrando, Senhor Deus, Pai, aqui, Senhor Deus amado, com providência, Senhor Deus. Vai entrando, Senhor Deus, Pai, com libertação, Senhor Jesus amado. Pai, para que todos possam, Senhor Jesus, te louvar, te engrandecer, Papai, no Teu santo nome, Jesus. Pai, nós te damos graças, Senhor Deus, por este momento, Senhor Deus, que nós estamos reunidos na Tua casa. E assim, Senhor Deus, eu te agradeço, Pai, por essa união, Jesus, no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus, amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos nesse momento também, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, estar intercedendo, Senhor, pelo pastor César Batista, o nosso pastor, a sua família que estão em viagem merecida, Pai. Que o Senhor sabe, Pai, que não é fácil a vida do Teu servo, Senhor. Eu quero te pedir neste momento, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor seja com ele, com a sua esposa, com a Silmara, com os meninos, Pai. O Senhor guarde, o Senhor cuide, Pai. O Senhor livre de todo perigo, de todo o mal, Senhor. Eu peço sobre a vida dele, sobre o ministério dele, Senhor. Deus, que o Senhor venha da sabedoria, que o Senhor venha encher ele cada dia mais, Senhor, do amor, Senhor, da sabedoria, da unção, da visão. Meu Deus, abençoa o pastor César lá onde eles estão, Senhor. Eu sei que o Senhor levou em casa com segurança. Senhor, eu peço que o Senhor traga
troca umas vezes a igreja da paz do Senhor, amém?
nosso Deus essa noite, né? É com muita alegria no nosso coração, com muito prazer, que nós vamos fazer a menção aqui, a apresentação dos nossos visitantes, né? Que nos abrilhando esse culto aí com a sua presença, né? Então, nós queremos apresentar aqui a irmã Maria, da Assembleia de Deus de Tocantins. Gostaríamos de conhecer a irmã Maria. Deus abençoe, querida Nelly, dá um abraço nela aí. Tá? Se sinta em casa como se você estivesse na tua própria congregação. Deus te abençoe. Gostaria de apresentar também o presbítero Aristeu, né? Ele é dirigente do Jardim Paraná. O presbítero Aristeu já é nosso. Levanta o presbítero para que toda a igreja conheça. Eu peço que o presbítero Rodrigo dê um abraço nele, por gentileza. O presbítero Aristeu, né? Eu e meu esposo já congregamos com ele ali na Vila Ipiranga. Ele é uma bênção. Os irmãos que trabalham, vou fazer um comercialzinho dele, viu? Os irmãos que trabalham com criança, com adolescente, ele é uma bênção, ele faz trabalho com criança, com adolescente, ele prega para criança, adolescente, irmãos. Se convidarem eles, não vão se arrepender, viu? É uma bênção ele. Que Deus abençoe, presbítero Aristeu. Esteja, sinta vontade como se estivesse na própria congregação sua. E também, com muita alegria, que nós apresentamos também as irmãs a Josiane, a Maria Angélica, a Maria Eduarda. Elas são ali da congregação do Xaxim. Aonde estão as irmãs? E a irmã Maria Quintana também, que está junto com vocês, é da congregação da Jardim Esmeralda. Então, eu peço por gentileza, irmãs, levante em pé. Peço que a irmã Sara, a irmã Nena, dá um abraço para as irmãs aí. Que Deus abençoe vocês. Se sintam como se vocês estivessem na própria congregação de vocês. Gostaria de saber se passou um irmão, uma irmã ali pela porta despercebida, né? De repente a irmã Rosa, né, que é a secretária, de repente ela veio fazer algo aqui no púlpito e você passou ali meio despercebido. Você pode levantar em pé, né, para nós te honrar também com a tua presença, né? Algum irmão, alguma irmã? Todos estão aqui já marcados seus nomes? Então vamos nos colocar em pé por gentileza. E o que nós vamos dizer para os nossos visitantes essa noite? Com toda a alegria do coração, com todo o amor, com aquele acolhimento, aquele abraço quente, para que esses visitantes, eles voltem. Vamos dizer? Sois bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. E voltem sempre, sempre, sempre.
Agora nós vamos orar, irmãos, pelo nosso congresso, o congresso do Círculo de Oração, que vai ser no dia 7, 8, 9 e 10 de maio. E o tema, irmãos, que as trombetas estão prestes a tocar, mas o tema é: guarda o que tem para que ninguém tome a sua coroa. Amém? Vamos colocar de pé e orar, pedir para que o Senhor venha nos abençoar nesse dia, que Ele faça presença aqui no templo e que haja muita salvação, irmãos. Esses últimos tempos que nós estamos vivendo, nós precisamos dessas almas, nós temos que trabalhar em favor dessas almas que ainda não conhecem o Senhor, amém? Então vamos levantar nossa voz e vamos orar e pedir para que o Senhor venha nesse dia trazer, nós também fazendo a nossa parte, irmãos, para que nós possamos, cada um, se comprometer a trazer aquela alma que está ali, que ainda não conhece, mas que você faça um compromisso para ele poder estar aqui, para receber a palavra da salvação, amém, irmãos? Então vamos orar. Querido Deus, eterno Pai, Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por essa noite, Pai, por tudo que o Senhor já providenciou, pela palavra que logo mais será ministrada, por tudo, Senhor, que o Senhor já começou a realizar e vai terminar, Pai. E nessa noite nós estamos orando, Senhor, em favor do nosso congresso, Pai, que será realizado nos próximos 7, 8, 9 e 10 de maio, Pai. Senhor, que nessa data, Senhor, o Senhor tome seu primeiro lugar aqui, Senhor. E, Senhor, que o Espírito Santo tenha liberdade de trabalhar no nosso meio, que tenha liberdade de salvar, de restaurar, de curar, de libertar. Que o Senhor esteja aqui, Senhor, fazendo, Senhor, aquilo que lhe apraz, Pai, no meio do teu povo, Pai. Nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, que tudo seja para a honra, glória e para o teu poder, Pai. Que teu nome seja glorificado no meio deste povo, Pai. Que o teu nome seja conhecido neste bairro, nesta cidade. Senhor, que essa palavra, Senhor, não fique somente aqui, Senhor, que esses eventos, Pai, que possa, Senhor, sair desse lugar, desse santuário, e possa frutificar, Senhor, este bairro, desta cidade, em todas as regiões, por todas as nações, Pai. Nós te pedimos, Senhor, que nesse dia, Senhor, que as pessoas possam se comprometer também, Senhor, de trazer mais uma alma, Senhor, aqueles que estão perdidos, aqueles que não te conhecem, aqueles que estão precisando, Pai, até aqueles que estão gemendo, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, fazer com que cada um dos nossos irmãos possa se comprometer em trazer, Senhor, e buscar aquelas almas, Pai, Senhor, para que essas almas sejam, que eles possam te conhecer, para te adorar e engrandecer teu nome, Senhor, para que haja salvação entre as famílias, Senhor, que nesses dias, Senhor, haja muitas curas, muitas salvações, muitas libertações, Pai. Nós te louvamos, te agradecemos. Abençoa aqueles já que estão comprometidos, Senhor, em trazer a tua palavra, Pai. Aqueles que estão comprometidos nos louvores, Senhor. Aqueles que já foram, Senhor, que já estão, Senhor, combinados, Senhor, naqueles dias, Senhor, para trazer a palavra, Senhor. Que o Senhor venha abençoar poderosamente, Pai, em nome de Jesus Cristo, que nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. Agora a gente vai dar, gostaria de convidar a irmã Maria de Tocantins para trazer uma saudação para a igreja, né? Pode vir, irmã, em nome de Jesus. Eu salvo, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Irmã, é um dia de muita alegria estar aqui. Já tem uns 10 dias que eu estou viajando. Eu sou Tocantins, eu estive em Goiânia, vim para São Paulo, para a casa dos meus filhos, estou aqui e vou voltar quarta-feira, em nome do Senhor Jesus, em segurança com o Senhor. Eu não vou voltar para a minha cidade, onde eu estou com soldados, estou fazendo uma campanha, o Vale
Vale de Jaboque. Aí eu estou fazendo e esses dias eu estou aqui, mas eu estou fazendo em casa. Faço dentro do ônibus, estou viajando, mas estou fazendo dentro do ônibus. Estou fazendo em casa, porque eu tenho certeza que Deus está se agradando. Em nome do Senhor Jesus. A nossa campanha o tema da nossa campanha é o Vale de Jaboque. Esse tema aqui, levante-se aquela mesma noite e tomou-se minhas duas mulheres e minhas duas servas e meus 11 filhos, e passou o Vale de Jaboque, e tomou-se passou o ribeiro, fez passar tudo que tinha Jacó, porém ficou só, lutou com ele, um varão, até que a avó subiu, e vendo que não prevaleceu contra ele, tomou a juntura de sua coxa e se deslocou. A juntura da sua coxa de Jacó, lutou com ele e disse: deixe-me, porque já vale subiu. Porém ele disse: não, deixe ir, se não me abençoar. Pois é, e aí ele ligou nós não podemos deixar o Senhor sem nos abençoar. Eles têm que nos abençoar, eles têm que abençoar cada um de nós. Irmão, e assim, aproveitando aqui essa palavra, eu vou dar um testemunho, sim, para aumentar a fé de muitos. Irmão, tem 6 anos atrás, eu fiz uns exames, e aí, naqueles exames, fui aprovada assim, que eu estava com câncer. E com anemia muito profunda, que eu tinha que tomar 2 bolsas de sangue. Irmão, ali foi onde entrou o desespero. E eu chorava e entrei no desespero. E ali eu era nova, assim, poucos tempos de evangelho, mas ali eu clamava para o Senhor. Eu falava para o Senhor: Senhor, eu sirvo a Ti, eu sirvo Deus que tudo pode. E eu não aceito eu tomar este sangue, eu não aceito essa enfermidade, porque eu sirvo Deus que tudo pode. E ali foi aonde, irmã, eu entrei em depressão. Mas ali eu tinha uma hora que eu ia lá embaixo, mas depois Deus falava comigo que tinha compromisso comigo. E Ele ia me curar. E ali foi aonde eu firmei meu pensamento em Deus. E quando foi um dia, irmã, meu irmão, e eu acordei assim, quase não dormia. E eu acordei uma meia-noite, 1h da manhã, e comecei a meditar a minha vida e falei, porque eu criando neto e tudo, eu falei: Senhor, eu não posso deixar os meus netos sem a mim, Senhor. Eu quero que o Senhor me dê licença e eu criar o meu filho. Dizendo que eu já tinha meus filhos tudo criado, nós estávamos criando neto, tá? Estou criando neto. E ali, irmão, eu botei a boca no pó e comecei a chorar e falar com Deus. E foi aonde Deus me respondeu. E aí, irmão, eu orei a meia-noite, a 1h da manhã, e falei com Deus, e Deus me respondeu. E quando eu terminei de orar, eu dormi um soninho. Quando eu dormi aquele sono, Deus falou comigo. Deus falou comigo por 3 vezes. Deus falou comigo: Maria, você não tem mais anemia. Irmã, Ele falou comigo 3 vezes. Quando ele falou a última vez que ele falou aquela voz bem suave no meu ouvido. Falou: Maria, você não tem mais anemia. E aí, quando eu fui fazer os exames, que o médico já tinha pedido, eu voltei a fazer os exames. Quando eu fiz os exames, o médico olhou e falou assim: eu não estou mais entendendo.
Você, na semana passada, você tinha que tomar 2 bolsas de sangue. E nesse exame você já tem sangue até demais. E ali foi quando o médico não entendeu. E aí disse, vamos voltar a fazer logo os exames. E aí pediu para fazer. E aí eu já não fui fazer na minha cidade, fui fazer em outra cidade. E tudo, ele disse, vamos fazer particular. Pode ser o erro do médico aqui. Fui e fiz tudo particular. Quando o médico olhou, eu disse, não, eu não estou mais entendendo nada. Porque você não tem mais anemia. Aí eu falei para ele, o mistério de Deus, o homem não entende. O mistério de Deus só ele entende. E mãe, para honra e a glória de Deus, irmã. Eu fui curada do câncer, fui curada da anemia. Para honra e a glória de Deus. Aqui, irmã, nunca mais. Porque o homem, ele faz a cura, ele não faz completa. Mas o nosso Deus, ele faz a cura completa. Por isso, meu Deus, eu sou feliz porque eu sigo Deus maravilhoso. Por isso eu sou feliz, irmão. E eu agradeço a oportunidade de ouvir o Senhor Jesus. É assim que Deus faz. Quero agora estar passando para a pregação dessa noite, a irmã Michele. Ela está ouvindo a palavra gloriosa do Senhor, que ele já falou constantemente, a Michele. E quero estar convidando a irmã Ivone para estar olhando para a nossa televisão também. Oh, grande Deus! Tu és maravilhoso, Jesus! Te adoro, Jesus! Eu já estou preparando ela, já está preparada. A palavra da sua boca, mais confirmação do Senhor, né? Senhor, meu Deus, Todo-Poderoso, Deus, Criador do céu e terra, estamos aqui, Senhor Jesus, te agradecemos, Senhor Jesus, por esse culto, por tudo isso, Senhor, pelos louvores, pelos testemunhos, Pai querido, Pai amado, que tudo nós estamos sentindo a tua presença, meu Pai. Paizinho querido, Paizinho amado, nós te agradecemos, Senhor, por tudo mesmo, Senhor Jesus. E agora nós vamos ouvir a tua palavra santa. Jesus, querido, vem abençoar a irmã Michele. Vem colocar cada palavra da sua boca, que tudo sair dali, Senhor, seja de ti, meu Pai. Porque eu sei que o Senhor abençoou ela. Porque eu sei que o Senhor já preparou ela, Senhor Jesus, para nós estar ouvindo essa palavra. E o Espírito Santo vai falar conosco o que nós precisamos ouvir e não o que nós queremos, meu Pai. Abençoa ela, Senhor. Usa ela grandemente, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Louvo ao Senhor por mais essa oportunidade de estar mostrando a palavra dele. Quero pedir aos irmãos que abram a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 13. Louvo ao Senhor pela vida dessa amada igreja, pela oportunidade, pela vida das irmãs do Círculo de Oração, que é o por mim, pela vida da irmã Maria José, toda a equipe. E vamos à palavra do Senhor. Amém? Todos já acharam? Mateus 5, versículo 13 diz assim: Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Pregador, agora mandar a igreja repetir, né? Vamos repetir novamente? Todos nós, nossa voz, amém? Para quem ainda não achou, Mateus 5, versículo 13. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, como será salgado? Para nada mais presta, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus Todo-Poderoso, eu sei, ó Deus, que a tua amada igreja já intercedeu por mim, Senhor. Mas, Pai, como sempre, Senhor, fala contigo antes de ministrar a tua doce e amada palavra. Quero te pedir, Senhor, mais nesta noite, ó Pai, mais uma vez, Senhor, que o Senhor venha, ó Pai, falar conosco, ó Deus. Pai amado, tu tens liberdade, Espírito Santo, para falar no nosso meio, para operar, meu Deus. Pai,
decide o que tu tens que decidir hoje. Opera o que tu tens que operar hoje, porque o controle está nas tuas mãos, Senhor. Continua conosco, Pai. Opera cura, milagres e maravilha nesta noite, porque a palavra não é minha, a palavra é tua, Senhor. Obrigada, Pai, por tudo e continua conosco. Nós te pedimos no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode sentar. Amém? Vou dar descanso aqui para o Lucas. Que fica tadinho, né? Todinho dedilhando aqui. A Rosa disse, fala com ele para ele tocar. Eu disse, não, deixa ele, tá? Ouvindo a palavra. Amém? Amados irmãos, essa semana, quando me foi feito um convite para ministrar, eu senti da parte do Senhor em pregar esta palavra, este versículo, desenvolver um texto sobre esse assunto. Como sempre falo, as igrejas que eu vou pregar, pode ser até repetitivo, mas eu gosto de falar. Sempre quando eu leio a palavra de Deus, quando eu ministro alguma história, alguma mensagem, algum direcionamento de Deus que está escrito na Bíblia para a igreja, eu costumo dizer que a palavra que eu vou ler agora, ou o assunto que eu irei ministrar, o assunto ele não é meu, a palavra não é minha, a palavra ela é do Senhor. Então a palavra do Senhor, ela não é palavra de autoajuda, ela não é história, ela não é conto de fadas, ela não te dá falsas esperanças, ela não te dá falsa ilusão, não. A palavra de Deus, quando ela é ministrada, quando ela é pregada, ela é real e verdadeira, ela transforma, ela liberta, ela cura, ela restaura, ela tira a venda, ela abre a visão para aqueles que a recebem, a comem e a começam a praticar a palavra. Então, ao ler esse versículo que Deus colocou no meu coração, você pode ver que ele está inserido dentro do sermão da montanha. Acompanhe comigo na Bíblia, observe e leia no capítulo 5, deixe sua Bíblia aberta. Eu falo sempre para deixar a Bíblia aberta, porque tem irmão que vem para a igreja e vem dormir, né? Tinha uma prima que eu não sei o que dava nela quando ela chegava na igreja, dava vontade de beber água, dava vontade de ir no banheiro, dava vontade de dormir, dava tudo, só não dava vontade de prestar atenção no culto. Mas graças a Deus, Deus libertou ela, que hoje ela é dirigente e discípulo de oração lá da igreja. Mas não me lembro se eu não sei se manda está com alguma doença, alguma coisa da carne. Porque quando tu chega na igreja, tu bebe água, tu vai no banheiro, tu vai em tanto lugar. Eu fico pensando que às vezes o povo de Deus, eu estou falando do ímpio não, o povo de Deus não tem reverência quando a palavra é ministrada. Você vai numa audiência, você vai a algum lugar público, algum congresso, alguma coisa, você fica lá centrado, né? Eu não posso conversar, não posso falar, porque as pessoas estão olhando, estão me vendo. Aí quando chega na igreja, não são todos, alguns. Aí começa a vir o sono, começa a ir no banheiro, começa tudo, e a bênção, Deus vai falando, Deus vai ministrando, e vai perdendo aquilo que você poderia ter recebido na noite que você ficou brincando dentro do culto. Mas eu vejo que aqui na Vila Guilhermina não tem ninguém com sono, está todo mundo ligado na criação, principalmente as irmãs, né? Que olha.
observar, ele é bastante longo. Ele vai do capítulo 5 até o capítulo 7. O Sermão da Montanha, ele é conhecido como a Carta Magna do Cristianismo. É como se fosse a Constituição Federal do Brasil, aquela que não pode ser contrariada. Existem as leis que são promulgadas, mas existe a Constituição Federal, que todas as leis federais, leis estaduais, leis municipais, elas não podem contrariar o que a Constituição diz. Então, alguns estudiosos entendem que o Sermão da Montanha, ele é a Carta Magna do Cristianismo. Por quê? Porque aqui, o próprio Jesus Cristo, o próprio Filho, ele desce o quê? O caráter do cristão, ele traz informações, ensinamentos e principalmente o que eu vejo dentro do Sermão da Montanha é que Jesus, ele traz para aquela época uma visão, um novo entendimento, uma boa nova, uma boa palavra, uma palavra de esperança que é o reino dos céus, o reino de Deus, em que naquele momento os judeus pensavam que o Messias viria, o Messias iria libertar o povo da opressão de Roma, que o Messias iria ser o libertador e que o reino do Messias ia ser ali em Jerusalém, ia ser um reino físico, o reino político. Não, Jesus explica aí no Sermão da Montanha que o reino dele não era aqui na terra, o reino dele é maior do que isso que você pode ver. No Sermão da Montanha, ele diz que o nosso galardão e a nossa recompensa não está aqui na terra, a nossa recompensa está no reino dele nos céus. Aleluia, aleluia, xarabasure cantará. Aqui na palavra de Deus, no versículo 2 do capítulo 5 diz: e abrindo a sua boca, os ensinava dizendo. Aqui nesses versículos do 3 ao versículo 12, Jesus começa a traçar o caráter do verdadeiro cristão, o caráter daquele que iria adquirir a moradia lá no céu, no reino dele. Jesus começa a falar da bem-aventurança. Os bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herderão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. E Jesus continua até aqui no versículo 12, que ele diz: exaltai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão dos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Jesus está esclarecendo que, mais uma vez eu repito, o reino dele não era aqui na terra, o reino dele era nos céus. Jesus começa a traçar vários assuntos dentro do Sermão da Montanha, explicando as boas novas e esclarecendo também que algumas condutas que haviam, que alguns
existem os espíritos malignos. O que existe mesmo é a carne. É pessoas que não têm compromisso com Deus, pessoas que não cumprem a palavra de Deus, pessoas que servem a si mesmas, estão interessadas no seu interesse e que estão muito longe de agradar o Espírito Santo. E Jesus fala, dentro do Sermão da Montanha, ele fala dos falsos profetas, ele fala, aqui no versículo 3 do capítulo 6, ele fala dos fariseus, ou daqueles que davam esmola para aparecer. No versículo 5 do capítulo 6, aqueles que oravam para outros olhar e pensar que ele é santo. Tanto é que logo depois ele fala e ensina como deve orar o Pai Nosso. Aqui no versículo 19, Jesus fala sobre o materialismo, fala sobre a providência divina, que não devemos juntar tesouros aqui na terra, não se preocupar com o dia da manhã, não ficar desesperado no materialismo, comprar. Não, Jesus fala, se preocupe com os tesouros em que você vai juntar lá no reino dos céus. Dentro do Sermão da Montanha, existe um leque de assunto em que eu poderia escolher para pregar nessa noite. Mas o Espírito Santo de Deus me levou a escolher um assunto. Um assunto, que é o versículo 13 que eu li, que diz assim, e eu irei repetir: vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Entre os ensinamentos do Sermão da Montanha, eu escolhi esse versículo muito conhecido, em que Jesus fala para os discípulos e fala para a igreja hoje, porque nós nos consideramos também discípulos dele. Nós somos discípulos de quem? Do Senhor Jesus Cristo. Então, se ele fala para os seus discípulos, a palavra de Deus, ela não tem tempo, ela vale para o passado, vale para o presente e vale para o futuro. Então, você que se enquadra dentro do cristianismo, que quer ser um discípulo também de Jesus, você ouve essa palavra nessa noite e toma posse e crê: eu sou o sal da terra. Eu sou o sal da terra. Por quê? Porque o mestre disse que eu sou. Quando o mestre fala para os discípulos que eles são o sal da terra, eu observo que muitas das pregações que eu já ouvi sobre esse versículo, alguns pregadores ensinam, não que eu discorde, mas eu entendo que não é somente isso, que quando Jesus fala, vós sois o sal da terra, ele não está querendo dizer somente, como a maioria dos pregadores, quando ensinam este versículo, fala, que nós somos o sal da terra, porque nós somos o tempero da comida. Porque, como essa palavra, como é essa mensagem, esse versículo, Jesus fala numa linguagem metafórica, nós não somos sal, na verdade, né? Nós viemos da terra, nós temos um corpo humano, mas Jesus fala numa linguagem figurada, e ele diz: vós sois o sal da terra, e alguns pregadores dizem: vocês são o sal da terra. Jesus quis dizer que, porque você é o tempero que está voltando na terra. A terra, ela está insolsa, as pessoas estão sem graça, elas não têm vida. Então, quando você chega
levar o sal, né? Tem gente que dá sal na cesta básica também. E traz aquele 1 quilo de alimento, né? Aí pega o sal que é baratinho, pelo menos é boa de mão vazia, né? Mas ela vai levar alguma coisa. Já serve. Então, ele tem um sentimento. Oi. Então ele explicou que o sal éramos nós, porque
vocês sócios. Diz a palavra de Deus que vós sois o sal da terra. E se o sal for insosso, insípido, não tiver sabor, como se há de salgar? Para nada mais presta senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Naquela época, preste atenção, naquela época o sal que tinha um valor economicamente, simbolicamente para os rituais do templo, o sal que não servia, ele era guardado. Para quê? Estudando um teólogo que eu gosto muito, Rodrigo Silva, adventista, concordo com algumas coisas com ele, outras não concordo, porque sou assembleiana, sou batizada no Espírito Santo, não, algumas coisas não concordo. E vendo os estudos dele, ele disse que antigamente o sal que não servia, porque o sal que era usado no templo, ele tinha que ser puro, fino, de qualidade. E aquele que não servia, ele era lançado fora. Jerusalém neva. E naquela época, acredito eu que também nevava, segundo alguns estudiosos. E você pode observar também, se você vê noticiário na televisão, que às vezes em alguns países que nevam, as pessoas usam o quê? O sal. Joga sal para derreter a neve. Aquele sal que não prestava, aquele sal que não era puro, aquele sal que não servia para servir no templo, ele era lançado fora quando nevava em Jerusalém, para que a neve descesse e para que as pessoas pudessem andar em cima dele. Ele não servia para nada. É por isso que Jesus fala: para nada mais presta se não salgar, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Aquele sal que não presta, aquele sal que não serve, ele vai ser lançado fora do reino de Deus. Vai ser lançado fora, porque Jesus é amor, ele é longânimo, Deus é longânimo em irar-se, a sua misericórdia se renova a cada manhã. O Senhor, ele é infinita, grandiosa bondade e amor, mas um dia a justiça vai vir, e aqueles que tiverem salgados, aqueles que tiverem preparados, aqueles que tiverem na aliança, aqueles que tiverem com ele na lealdade e fidelidade, vai subir, não vai ser pisado por ninguém. Jesus, quando fala, vós sois o sal da terra para todos nós. Por quê? Porque devemos ser exemplo de pureza, devemos ser exemplo de fidelidade, de aliança, e também devemos manter o alimento. Qual é o alimento? É a palavra dele dentro de nós. Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não só de ouro, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Ele é a palavra, ele é a vida. Se a palavra permanece em você, se a verdade permanece em você,
trouxe mais uma revelação ao meu coração. Quando Jesus disse, nós somos o sal da terra, com todas essas características, também de pregar o Evangelho, também que o sal é precioso. Eu tenho observado, e me deixa muito triste, que alguns pregadores, pastores, missionários, sei lá o que se quisesse denominar, não têm agido mais como o sal da terra em lealdade, fidelidade e aliança. Não se preocupam mais em salgar e levar a verdade, em fazer com que a verdade ela seja preservada dentro do seu coração. Não se interessa mais em salgar, em contaminar o mundo, querendo assim dizer, em espalhar a palavra de Deus que é verdadeira. Oh, meu Deus! E não são mais este sal que Jesus fala. E se estão contaminados com o evangelho da hipocrisia, da mentira, do interesse de cobrar para pregar, não é mais este sal. Ah, você diz, Alexandre, por que você está falando isso? Esse assunto, já que você já explicou o significado do sal. Irmãos, antes de eu vir para cá, nessa última viagem, eu peguei um voo de madrugada na terça-feira. E o meu primo em Belém, ele faz parte da liderança de uma igreja, não é a Assembleia de Deus, é outra denominação. E ele me convidou para eu ministrar a palavra. E eu disse para ele que eu tinha sentido do Senhor em ministrar. E ele disse para mim que ele iria ministrar para pessoas que elas tinham se envolvido com drogas. Geralmente eram pessoas de famílias humildes, que não tinham recurso, porque eles vinham de um centro de recuperação, o qual era gratuito, não era pago. E quando eu cheguei lá neste culto, eu senti a presença de Deus lá fortemente. E você já começa a falar em línguas. E ao ministrar a palavra de Deus, e eu até citei este versículo, eu fiquei e disse, Senhor, essas pessoas estão precisando do sal. Elas estão precisando de lealdade, de fidelidade.
disse, fui. Aí eu disse, como assim, irmã? Eu cheguei aqui em Portugal como missionária. Aqui é conhecido como cemitério de profeta. Quem vier para cá e não tiver ligado em Deus, vai se envolver com as coisas do mundo, vai começar a trabalhar porque tem que comer. Você pensa que é igual aqui o Brasil, que prega e dá uma oferta, que dá uma cesta básica? Lá você é estrangeiro, lá não é como aqui, lá é diferente.
O Espírito Santo vai tomar você agora. E o que você tiver que fazer, faça. Não pense, é loucura da minha cabeça. Eu sou louco, a irmã vai pensar aquilo ou aquilo outro. Não. Se você tiver que orar, se você tiver que entrar em mistério, se você tiver que fazer uma oração em que o homem não entende, uma oração em línguas, você vai fazer. Se você sentir de destruir uma macumba
amados irmãos, guardem essa palavra que o Senhor trouxe ao meu coração. Medite quando você estiver em casa. Leia ela. Consagre, jejue. Quando você for ler a palavra do Senhor, jejue. Que Deus vai lhe mostrar coisas tão bonitas, tão grandiosas. Deus vai começar a te levar a orar por pessoas, por lugares. Vai mostrar o mal que tem na tua casa, que às vezes você não entende, você não vê. Deus vai mostrar tudo para você. Confie somente nele. Espere nele. Deus abençoe a todos. Aleluia, que coisa boa, hein, irmãos? Que culto abençoado, né? A presença de Deus real falando conosco aqui nesse lugar, né? Quantos querem agradecer a Deus em primeiro lugar? E aí, irmã Michele? Amém? Glória a Deus. Que Deus possa abençoar a serva do Senhor grandemente, né? Com essa palavra que eu sei que veio quentinha do céu para nós, né? Foi um pão quente para despertar o povo, né, irmãos? Quantos irmãos não lembram de onde saiu mais? E não ganha mais nenhuma alma. Tem mais tempo que está na frente de uma parede de televisão do que ir para fora e ganhar alma. Quantos estão acomodados, né? Mas nessa noite Deus falou conosco. Glória a Deus, aleluia, graças a Deus. Só senta um minutinho, já vou passar para o meu esposo, ele vai dar a bênção apostólica. E a gente já vamos embora. Só vou dar aqui um aviso. Não? Quero dar um aviso aqui, irmãos. Quarta-feira é o aniversário da nossa irmã Mildred, tá? A gente ia fazer hoje, mas assim, a gente deixou para quarta, porque está aqui o pastor, a esposa do pastor, né, que ela queria participar também. E vai ser o aniversário dela, a gente vai comemorar aqui na quarta-feira. Vamos fazer um bolo para toda a igreja, tá? E eu peço assim, que os irmãos tragam refrigerante e as irmãs vão trazer salgado, tá? Aí a gente vai fazer um aniversário bem bonito para ela, porque ela é a tesoureira do Ciclo da Oração, é esposa do nosso co-pastor, né? Talvez alguém diga assim, mas por que não vai todo mundo? Não dá, irmãos. Como, né? A gente já vê que tem pessoas que querem murmurar, né, irmãos? Ela é esposa do nosso co-pastor, né? Então a gente vai fazer para ela, mas com muito amor aqui, secretária de Seguração, com muito amor, com muita dedicação, né? E porque ela também participa do Seguração, né, irmãos? Então eu quero convidar todas as irmãs, ninguém falte. Vamos estar louvando todo o Seguração e vamos comemorar o aniversário da Mildred. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos se alegrar junto com a nossa irmã. Vai ser surpresa, ela nem vai saber. O Marcelo vai fazer ela aqui, no vivo culto, né? Vamos fazer uma surpresa para ela. Isso é muito bom, né? E quando a gente faz isso, Deus se alegra, tá? Então eu convido todos os irmãos. Irmãos, eu quero falar que o nosso pastor está viajando, a irmã Silmara está viajando, o nosso co-pastor está ali, Marcelo, que estava pregando, no culto de Santa Ceia, Marcelo? Foi com a Mildred, né? E quero dar uns avisos aqui rapidinho do nosso congresso, que vai ser 7, 8, 9 e 10, tá? E vai estar aqui uma pregadora de Marcelo, Alagoas, pregando a palavra do Senhor. E de Natal vai estar o pastor Márcio de Natal. Ele vai estar pregando na manhã missionária, vai estar dando a abertura do nosso congresso. E a irmã Rosineira vai estar pregando sábado e domingo, tá? E na sexta-feira vai estar o Paulo Vicente pregando a palavra do Senhor, que ele é lá de São José, tá bom? Então, eu peço ajuda da igreja, para que nos ajude. Quando chega, irmãos, trabalho do ciclo de oração, o inferno se levanta. Não é fácil, é uma guerra travada, mas sempre Deus nos deu vitória, né? Ele entra na batalha, e quando ele entra na batalha é para ganhar. E eu pedi que o leão da tribo de Judá desça na terra, para nos dar vitória. Quando ele desce na terra é para resolver a causa, o problema, né? Então eu creio que Deus vai marcar esse congresso com salvação de alma, que é o importante. Olha aí a mensagem. Você é o sal da terra. Quer dizer sal? Você é o simples da terra. Vocês são os humildes, porque o sal, se você colocar demais, ele aparece, né?
Se fizer uma comida, né? E colocar o sal aí, tá salgado, tá salgado. Ninguém quer, todo mundo fica quieto, né? Ninguém quer, né? Mas o sal ele não pode aparecer demais. Ele tem que estar no ponto certo, né? Então, irmãos, você esse sal, nos ajude a convidar alguém. Vamos fazer um evangelismo, tá? E vamos aí trazer o povo para cá, porque o importante da festa é salvação de almas. E que nos atende, irmãos, né? Então a gente tem que buscar a segunda oração. Não espera pela irmã Maria José, não espera pelas dirigentes. Não, vamos atrás das almas. Igreja do Senhor, vamos atrás das almas. Se Jesus voltar hoje, quantas almas você ganhou para Ele? Quantas almas? Se Ele voltar hoje, o que você vai apresentar diante dele? Hoje, irmãos, a gente até mudou aqui as irmãs, né? Eu vou sempre fazer isso no sábado, né? A gente vai fazer... Eu fazia isso sempre, né? Depois a gente foi deixando. Aí a gente vai pegar assim as irmãs que trabalham, né? Que não podem vir no ciclo de oração. A gente vai pegar algumas e vai dirigir o ciclo de oração à noite, um mensal, né? Aí alguém viu e disse assim: cadê a dirigente? Estão tudo lá sentado lá no banco, né? O que está acontecendo? Eu ia sentar lá. Era a Mildred que ia estar aqui hoje. Mas o Marcelo disse: eu vou levar já para você falar. Disse, tá bom. A Mildred não veio, eu vou ficar ali para dar uma ajuda a elas, né? Dar uma ajuda a elas. Mas elas se saíram bem? O que vocês acham? Amém? Estão aprovadas? Glória a Deus. E o que eu acho bonito, irmãos, é que quando a gente convida elas não diz não. Não. Elas aceitaram, e essa daqui eu peguei na hora aqui. Eu disse: senta aqui que você vai dirigir o ciclo de oração. Ela sentou na maior calma. Se fosse eu, as pernas tremiam. Mas Deus aprovou nessa noite. Que Deus abençoe a vida de vocês corajosas, viu? Glória a Deus. Amém? Vou passar aqui para o irmão Francisco. Ele vai dar o encerramento desse trabalho e dando a bênção apostólica. Amanhã, grande escola dominical, viu, meu irmão? Vendo? Faça um esforço, né, para você aprender a palavra de Deus. As revistas, cada dia, cada trimestre, uma melhor que a outra. E nós precisamos, meus irmãos, conhecer a palavra de Deus. A Bíblia diz que o povo dele foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Paulo disse: ouça de tudo, retenha só o que presta, o que é bom. Mas para você reter o que é bom, você precisa conhecer, né? Para não comprar gato por lebre e não se perder na caminhada. Bem, meu filho? Aleluia. E à noite é um grande culto com a palavra do Senhor. Aleluia. Segunda-feira, no ciclo de oração, vai estar aquele cantor, o Suedson, né, que já esteve aqui uma vez. Os irmãos já conhecem muito bem ele. E Deus usa muito ele pregando e louvando a palavra, louvando também assim. Se os irmãos que puderem e sentirem, venham e esteja sempre na presença de Deus, viu? Porque você não vai perder nada com isso, só tem a ganhar. Feche seus olhos, vamos orar. Eterno Deus e soberano Pai, em nome de Jesus Cristo te adoramos, te glorificamos, Senhor, e te exaltamos. Pedimos a Deus a tua proteção para a tua igreja, para os teus filhos, Senhor. Permanece conosco, Deus eterno, agora nos dá uma noite de paz, um sono reparador. Dá os teus filhos em paz, Senhor, para os seus lares. Em nome de Jesus Cristo, assim nós oramos e já te agradecemos. Amém, meu filho? Deus falou conosco nessa noite, nós falamos com Ele. Por tudo isso dizemos que o grande amor de Deus, a graça e a paz do nosso Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo reine sobre cada vida e em cada coração, desde agora e para sempre. Todos dizem amém. Operando Deus, quem impedirá? Ninguém. Vamos em paz e que Deus em Cristo nos abençoe.
Barley.